Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o seu professor Anderson e estamos começando mais uma videoaula agora sobre a formação do Império Árabe, o islamismo. Vamos mergulhar aí na história dessa religião que tem milhões de seguidores pelo mundo, dizem que ultrapassou inclusive o próprio cristianismo. Então hoje a gente vai entender algumas coisas, como que surgiu, de onde surgiu, quem é o fundador, algumas características, né? Vamos falar de algumas polêmicas relacionadas também a essa religião. É super importante entender, haja vista que é a maior religião monoteísta do mundo, que tem mais seguidores no mundo hoje, né? Então vamos entender um pouquinho dessa história toda, tá, galera? Então vamos lá. Então vamos começar falando de alguns aspectos gerais do islamismo. Pessoal, começando pelo fato de que o islamismo é uma religião monoteísta. O que significa isso? Mono significa um, teísta, Deus, então uma religião onde se acredita em um único Deus, que eles chamam normalmente de Alá. Na verdade, não é que é um Deus chamado Alá, é que Alá é simplesmente Deus em árabe, né, pessoal? Por isso, então, os muçulmanos, como são chamados seguidores de Alá, né, chamam então Deus de Alá porque é Deus em árabe. O islamismo nasceu na Península Arábica, nessa região do mundo, uma região extremamente desértica, né? Banhada por mar por três lados e um outro que se liga ao continente, por isso uma península. Lá hoje tem vários países, mais à frente eu vou mostrar um mapinha para vocês vão ver vários países lá que tem na Península Arábica, o maior deles, talvez um dos mais importantes, a Arábia Saudita, mas a gente vai ver vários países que tem lá na Península Arábica, que foi justamente onde surgiu, onde nasceu o islamismo. E o pai fundador, então, dessa religião é um cara chamado Mohammed, em árabe, e para nós, Maomé, a tradução, né? Então, Maomé é o pai fundador do islamismo. Vou contar essa historinha também mais adiante. Eles têm um livro sagrado, galera. Os muçulmanos, os adeptos do islamismo, seguem o Corão, que é, para fazer uma comparação, uma espécie de Bíblia deles, né? Não podemos chamar assim porque Bíblia é o livro sagrado dos cristãos, mas então seria o livro sagrado dos muçulmanos, o Corão. Também a gente pode chamar de Alcorão, não tem problema nenhum. O prefixo al significa o ou a, é um artigo, né? Então, quando a gente fala Alcorão, a gente está dizendo basicamente o Corão, né? Se for levar ao pé da letra. Mas como é para o português e a gente está fazendo uma tradução livre, então não tem problema nenhum chamar de Alcorão, todo mundo entende também. Corão ou Alcorão. Os muçulmanos, os adeptos do islamismo, têm algumas cidades que eles consideram sagradas, dentre elas Meca, que talvez seja a mais importante para eles, uma outra cidade chamada Medina, que significa cidade do profeta, que antes chamava-se Iatrib, antes da Égira, que eu vou explicar para vocês mais adiante, e Jerusalém, que curiosamente é uma cidade considerada sagrada para as três maiores religiões monoteístas do mundo. Jerusalém é sagrada para os cristãos, é sagrada para os judeus e é sagrada também para os muçulmanos, tá? Lá em Meca, que é a cidade mais importante para eles, tem um templo importantíssimo lá que é conhecido como Kaaba, que significa ao pé da letra cubo. É um templo em forma de caixa, né, em forma de quadrado assim, e dentro dele tem uma pedra negra, que é o suposto pedaço de meteorito que caiu, sabe-se Deus quando, né, na Terra. Mas na verdade, então essa Kaaba, esse templo já existia antes mesmo da existência do islamismo na Península Arábica, e ele era um templo sagrado também para os habitantes da cidade de Meca e os habitantes da Península Arábica, porque lá abrigava-se imagem de divindades, haja vista que essas tribos que viviam na Península Arábica eram politeístas antes do islamismo, acreditavam em vários deuses, e lá essa Kaaba abrigava 360 imagens de divindades cultuadas pelas tribos. Inclusive, um dos hábitos que as tribos tinham na época era de migrar até Meca e depositar as suas divindades lá na Kaaba e tal. Então, pelo menos uma vez por ano eles migravam até Meca para fazer esse ritual. E depois, quando o islamismo surgiu, quando Maomé criou o islamismo, a Kaaba não foi destruída, ela só foi reinterpretada, né? Então ela continuou sendo um templo sagrado agora para os muçulmanos, para os adeptos do islamismo. E na reinterpretação, então, o Maomé disse que, na verdade, aquela pedra negra foi um presente de Deus, de Alá, né, enviado aos homens pelo arcanjo Gabriel. Então, mais uma referência ao arcanjo Gabriel da importância, né,
do cristianismo, do próprio judaísmo na formação do islamismo. Então, a base do islamismo é muito influenciada por essas duas religiões que a precederam, né? O cristianismo e o judaísmo. Bom, aqui nós temos então uma imagem mostrando o profeta Maomé, que é esse que está aqui ajoelhado em cima de um tapete, né? E ele está orando em frente à Caaba. É uma gravura otomana do século XVI. E como se pode perceber, como se pode observar, o Maomé está representado sem o rosto, ali, o rosto dele não aparece. Inclusive no entorno do que seria da cabeça dele, aqui que dá para perceber, mas não dá para visualizar o rosto, tem uma chama, né, que seria a chama sagrada ali em torno da cabeça dele. E é uma característica islâmica da época, então, do século XVI, onde eles buscavam a anti-idolatria, ou seja, a não representação de rostos humanos e tal. No caso, nem o Maomé, que é a figura mais sagrada, exceto Alá, né, do islamismo. Então, o Maomé não podia ser representado com o rosto. Nem sempre foi assim, teve períodos em que o Maomé foi representado com o rosto. E depois de um tempo, eles adotaram essa prática anti-idólatra, né, de não representar o rosto das pessoas. E aqui a Kaaba seria a representação, então, desse templo sagrado lá na cidade, no centro de Meca, para os muçulmanos. Aqui nós temos uma imagem de um peregrino, né? Essa é uma imagem impressionante, né? Uma vista noturna da Kaaba, todo o templo, né? Onde a Kaaba se encontra. Então a gente vê ali uma espécie de muralha gigantesca, rodeada de torres muito altas, né? Todas bem iluminadas. A gente vê 3 cúpulas aqui arredondadas e a gente vê lá bem nessa região ali, lá mais ao fundo, né? Vou pegar a canetinha aqui. A gente vê aqui a Kaaba, né, galera? Então tá aqui, ó. Seria o cubo, né, abrigando a Pedra Negra lá. E a gente vê a quantidade de pessoas, né, tanto do lado externo aqui quanto do lado interno, quer dizer, lá no centro da cidade de Meca, quer dizer, muita gente reunida ali naquela região ao mesmo tempo. E uma imagem belíssima, né? Antes de mais nada, uma imagem muito bonita. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho como era a Península Arábica antes do islamismo, antes do surgimento dessa religião. Essa península, a região localizada então entre a Ásia e a África, numa região chamada de Oriente Médio, é uma região extremamente desértica, mas tem um extenso litoral, porque em 3 dos seus lados tem mar. Então tem um extenso litoral, mas uma região extremamente desértica. Só que dentro desse deserto também existem oásis, ou seja, lugares onde brota a água da terra, onde tem nascentes de água e que tem dezenas de quilômetros quadrados. Esses lugares muitas vezes onde se poderia praticar agricultura ou criar animais. Então, basicamente era o que eles faziam nesse período, além de um intenso comércio. Essa Península Arábica era habitada desde a antiguidade pré-cristã, ou seja, mesmo antes do cristianismo, essa região já tinha gente morando lá. E essas eram tribos normalmente nômades, ou seja, ficavam se deslocando de um local a outro em busca de sobrevivência, visto que, apesar dos oásis, do litoral, não era uma região muito propícia à sobrevivência, então tinha que se buscar muito alimentos e tal. Então eles vinham se deslocando. Mas gradualmente começaram algumas tribos a se fixar. Então surgiram tribos nômades também. Então tinham tribos nômades e tribos seminômades. Seminômades por quê? Porque se fixavam em um lugar por um determinado período e depois migravam para outro lugar em busca de sobrevivência. Então tribos seminômades. E gradualmente essas tribos seminômades também começaram a se sedentarizar, a se fixar realmente num determinado local, que normalmente era no litoral ou próximo aos oásis. Então, os primeiros núcleos urbanos, inclusive, que surgem lá na Península Arábica, as primeiras cidades, surgem exatamente ou no litoral ou próximo a nesses oásis, né? Normalmente, então, se dividia a Arábia antes do islamismo, dividia as pessoas em nômades e sedentários. Então, os nômades eram chamados de beduínos e aqueles que se sedentarizavam tinham em comum com os beduínos organização em tribos, né? Se organizavam de forma tribal, tinham uma língua, falavam uma língua muito parecida, a sociedade deles era patriarcal, ou seja, a autoridade era masculina,
e era uma organização social baseada em castas novas, ou seja, a sociedade se organizava com base numa hierarquia, era uma cidade estamental, tinha estamentos, tinha patamares, tinha uma hierarquia e tinha a ver com o nascimento. Então, ou você nascia numa casta nobre ou você não nascia numa casta nobre, e assim se configurava a sociedade estamental, né? Então, basicamente, era assim a organização social deles. E cada tribo tinha o seu chefe, que normalmente era um homem, porque por se tratar de uma sociedade patriarcal, então era um homem normalmente mais velho, que tinha grande conhecimento e tal, e ele era uma autoridade, ele era um chefe político, militar e religioso normalmente, e ele era chamado de sheik. Então era escolhido entre os homens mais velhos da tribo normal. Meca e Yatrib, ou Medina, né, que significa cidade do profeta, mas ela passou a receber esse nome depois então da Hégera, da migração do Maomé para essa cidade. Então antes ela chamava-se Yatrib. Meca e Yatrib eram importantes centros comerciais, porque eram cidades que na Península Arábica ficavam entre o Oriente e o Mediterrâneo. Então eram locais de passagem e por isso importantes centros comerciais. Meca, além de ser esse importante centro econômico, era muito importante do ponto de vista religioso para as tribos que viviam na Península Arábica. Inclusive havia uma migração, uma peregrinação a Meca, que normalmente era anual, onde as pessoas das tribos migravam para lá para depositar num templo famoso que tinha lá, a Caaba, depositar suas divindades, fazer suas orações. Então Meca também já era muito importante do ponto de vista religioso, mesmo antes do surgimento do islamismo. Antes do surgimento do islamismo, essa religião monoteísta, então a Arábia, essa Península Arábica era habitada por povos politeístas. Poli significa vários, né? Teísta, deuses, Deus, veio de tel, né? Que significa Deus. Então, politeístas, vários deuses. Cada tribo, cada cidade cultuava seus próprios deuses. Aqui nós temos um mapa, então, da localização da Península Arábica, onde nós temos ali inúmeros países hoje nessa região próxima ao Oriente Médio, então toda essa região que forma o Oriente Médio. Nós temos lá acima à direita, né, onde a gente vê um retângulo ali, né, esse retângulo aqui, então nós temos um mapa mundi. E a gente vê a localização ali, o quadradinho menor, aonde se localizava então a Península Arábica, onde se localiza, na verdade, na Península Arábica no mapa mundi. Então nós temos o continente africano, temos o continente asiático, temos a Europa, e é mais ou menos então entre esses outros continentes que fica ali no meio, né, entre os continentes ali que fica a Península Arábica. Então uma porção de terra banhada por água por três lados. A gente vê aqui à direita o Golfo Pérsico, né? A gente vê aqui do lado esquerdo o Mar Vermelho, né? E a gente vê o oceano aqui também abaixo. Então, e tem uma outra porção aqui mais ao norte que se liga então ao continente, né? Então, por isso, uma península. A Península Arábica é uma região extremamente desértica, né? Muito seca, muito árida, de muito difícil sobrevivência. Então, as regiões mais propícias à sobrevivência dentro da Península Arábica era próximo do litoral, né? E também em locais onde se formavam os oásis. Então, a gente vê aqui no entorno da Península Arábica, a gente vê vários países do mundo hoje, né? Nós temos aqui ao norte a Jordânia, temos o Iraque, temos aqui à direita, acima também ao norte ali, o Kuwait, nordeste, né? Kuwait, nós temos ali os Emirados Árabes Unidos, circundando, então, da direita para a esquerda, né? Emirados Árabes Unidos, temos Omã, temos o Iêmen aqui ao sul da Península Arábica, e aí do outro lado aqui do Mar Vermelho nós vemos o continente africano, né? A gente vê ali a Somália, a gente vê a Eritreia, a Etiópia, Sudão e o Egito, né? Então a Península Arábica é circundada por esses países todos aqui, países da Ásia, do Oriente Médio e países africanos, né? E dentro da Península Arábica, então, nós temos vários países aí também, né? E aí o principal deles é a Arábia Saudita, cuja capital é Riad. A gente vê aqui a estrelinha, né? Então nós temos Riad, que é a capital, e nós temos as cidades sagradas para eles ali, para os muçulmanos, né? Meca, que fica aqui, ó, nós vemos à esquerda aqui, próximo do Mar Vermelho, né? E Medina, um pouco acima, um pouco mais ao norte, a gente vê ali a cidade de Medina também, que chamava-se Yatrib. Então, só para se localizar, né, aonde que ficava
a Península Arábica e onde nasceu então o islamismo, tá? Aqui nós temos uma imagem que fica em Meca, né? É a parte externa do templo onde fica a Caaba, então ilustrando ali a mesquita sagrada de Meca lá, né? Onde se localiza a Caaba, onde milhares e milhares de muçulmanos, pode dizer talvez milhões de muçulmanos, migram para lá anualmente para visitar Meca, né? Para cumprir com esse ritual, com esse preceito sagrado para eles, que é visitar a Meca pelo menos uma vez na vida. Aqui nós temos uma foto mostrando a cidade de Medina, a cidade do profeta, para onde o Maomé migrou em 622. E essa imagem mostra como que em pleno deserto, né, numa região extremamente desértica na Península Arábica, né, hoje tem um núcleo urbano muito parecido com uma cidade, qualquer cidade mundial, qualquer cidade brasileira, por exemplo, como Joinville, por exemplo, né? Então a gente vê a cidade de Medina. Eu coloquei aqui só para ilustrar mesmo, para a gente ter uma ideia de como que é essa cidade hoje lá. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória religiosa e política do Maomé, né, o fundador do islamismo. O Maomé nasceu na cidade de Meca, nasceu na tribo dos Coroachitas, uma família de comerciantes por volta do ano 570 depois de Cristo. Nós tem exatidão quando foi o nascimento dele, mas mais ou menos final do século VI, aí, ano 570, mais ou menos, né? Ele ficou órfão muito cedo, né, de pai e de mãe, e acabou sendo criado por um tio, tá? E esse tio também era comerciante, então ele praticou essa profissão durante bastante tempo. Ele foi pastor também, né, de animais, ele foi guia de caravanas, as caravanas eram expedições que cruzavam o deserto, então o Maomé se especializou nisso, ele conhecia muito bem o deserto da Península Arábica e ele dirigia, ele organizava, coordenava essas caravanas que cruzavam o deserto. Então o Maomé teve várias profissões ao longo da sua vida. Aos 25 anos, o Maomé se casou com uma viúva rica chamada Khadija. E a partir dali a vida dele mudaria um pouco. Então o Maomé poderia se dedicar mais a outras atividades que não necessariamente ter que trabalhar para sobreviver. Então disse que inclusive é nesse momento que ele se aprofunda um pouco mais nos conhecimentos religiosos, ele estuda a Torá dos judeus, ele estuda a Bíblia dos cristãos e ele se aperfeiçoa nas religiões, além de fazer inúmeras viagens. Viagens essas que o Maomé já fazia antes mesmo de se casar com a Khadija, né? Por ser um comerciante, vir de uma família de comerciantes, o Maomé vivia viajando, se deslocando para outros lugares, mesmo fora da Península Arábica, onde tinha contato com outros povos, outras pessoas, outras culturas, outras religiões, tá? O Maomé teve 6 filhos com a Khadija, 4 mulheres e 2 homens. Tá? Aos 40 anos, aproximadamente, é que a vida do Maomé muda, dá uma guinada 360 graus. O que, que acontece? O Maomé ele passou a fazer pregações e dizer que ele tinha tido uma revelação do arcanjo Gabriel, um arcanjo enviado por Deus, que teria revelado para o Maomé que não havia várias divindades, vários deuses como eles acreditavam, como as tribos acreditavam, mas sim um único Deus, um Deus só. Né? E que ele, Maomé, era o profeta, o mensageiro único de Alá. Havia outros profetas, mas ele, o grande, o maior de todos, então o principal profeta, o principal mensageiro de Deus. Né? E aí, então, o Maomé, com essas suas pregações, ele começa a disseminar essa nova ideia lá em Meca mesmo, né, a sua cidade, entre as tribos e tal, e é a partir daí que surge então o islamismo aí no finalzinho do século VI e início do século VII. Aqui nós temos uma imagem, o Maomé então recebendo aqui o arcanjo Gabriel, né, e a revelação então, né? Então é uma representação, uma gravura otomana. O que se pode perceber é que o Maomé ali ele está representado, está retratado com o rosto. Então o rosto dele, características
de homens do Oriente Médio, né, características árabes, vamos dizer assim, e a gente vê ali então a fisionomia dele e tudo mais, mas a gente sabe que atualmente e depois de um tempo, então, o rosto das pessoas sagradas, do Maomé, enfim, dentro do islamismo não podia mais ser representado. Hoje em dia não pode ser representado, então, o rosto do Maomé. Mas até um determinado momento é possível que isso fosse possível, que não tivesse problemas. Por isso a gente vê nessa gravura otomana aqui, então, o Maomé recebendo a revelação do Alcorão. Por quê? Porque o Maomé ele recebeu a revelação do arcanjo Gabriel inicial, aquela que deu o pontapé inicial para suas pregações e para o início do islamismo, mas segundo a tradição, o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, boa parte dele então foi revelado também pelo arcanjo Gabriel, por isso essa gravura otomana. Então, o Maomé, quando ele começa a fazer suas pregações lá na cidade de Meca, ele não foi muito bem recebido. Vamos dizer assim que bastante gente ficou incomodada com as pregações feitas pelo profeta. Muita gente importante, gente poderosa de Meca que se sentiu ameaçada com aquela mudança radical. Historicamente falando, todos os estudiosos sempre apontaram e continuam apontando que religião é sinônimo de poder. Então, aqueles que dominam, que organizam, administram uma determinada religião, têm influência, têm poder sobre as pessoas. E aí, então, dentro do politeísmo que era praticado em Meca, havia as autoridades, né, os chefes dos templos, enfim, as pessoas que comandavam a religiosidade do povo e, consequentemente, tinham privilégios, tinham influência sobre as pessoas. Mas aí o que acontece então? Então o Maomé começa a pregar uma nova religião, uma nova doutrina, novas ideias e muita gente fica incomodada porque se sente ameaçada no seu poder, no seu privilégio. Então o que acontece? As pessoas começam a perseguir o Maomé e o ameaçam de morte. Diante dessas ameaças todas, né, o Maomé e os seus seguidores, que já eram muitos, né, já eram centenas e centenas de seguidores, eles resolvem fugir, porque eles estão sendo ameaçados de morte e tal, e eles saem de Meca e migram para outros lugares e acabam se fixando em Medina, que se chamava Iatrib. E Iatrib era rival, né, havia uma rivalidade entre Meca e Iatrib que já era secular. E então, lá em Iatrib, o Maomé e os seus seguidores acabam sendo bem recebidos, haja vista que, mais ou menos, grosso modo, posso dizer, que eles entenderam que se o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então o Maomé via agora no pessoal, nas tribos de Meca, inimizade, rivalidade. O Maomé organiza um projeto que ele pretende invadir Meca, né? E aí o pessoal de Iatrib gosta da ideia, vamos dizer assim, e muitos então em Iatrib começam a seguir o Maomé. As ideias deles são bem aceitas lá na cidade de Iatrib. E aí então o Maomé em Iatrib cria um verdadeiro exército de fiéis. Exército porque era exército mesmo, né? Porque eram tropas armadas, preparadas para conflito, preparadas para guerra. E fiéis porque todos então imbuídos dessa nova religião, dessa nova ideia religiosa que era o islamismo. Por isso exército de fiéis, tá? Então, esse é o início mesmo, é o marco inicial, inclusive o próprio calendário muçulmano, né? Ele tem como marco inicial o ano 1 deles, né? Porque não existe ano 0 em nenhum calendário. Então, o ano 1 deles é a Hégira, que é o quê? É a fuga do Maomé de Meca para Iatrib. Então, esse episódio ficou conhecido como Hégira e aconteceu no ano 622 da era cristã. Então, os cristãos têm seu próprio calendário, os judeus têm seu próprio calendário e os muçulmanos têm seu próprio calendário. Cada um deles com um marco inicial. O marco inicial dos judeus é a criação do mundo, tá? Que teria se dado 3.000 e tantos anos antes de Cristo. Né? O calendário cristão tem como marco inicial o ano 1, o nascimento de Jesus Cristo. E o calendário muçulmano tem como ano 1, né, o início do calendário deles, a Hégira, a fuga do Maomé de Meca para Iatrib no ano 622. Tá? Então, um conceito importantíssimo aí, esse conceito de Hégira, essa ideia de Hégira, precisa saber. Então, é a fuga do Maomé de Meca para Medina. A partir do momento que o Maomé cria, então, um exército de fiéis lá em Medina, ele parte para o ataque em Meca. Porém,
antes ele começa a fazer pilhagem de caravanas, o que significa o seu exército, eles atacavam caravanas, aquelas expedições que cruzavam o deserto, lembrando que o Maomé fora guia de caravanas e ele entendia muito bem de como era o funcionamento de uma caravana e conhecia muito bem as rotas pelo deserto, então eles atacavam e pilhavam. Pilhavam significam saqueavam as caravanas, retiravam as riquezas, as armas, mantimentos, o que eles pudessem. Então eles se prepararam muito bem para atacar a cidade de Meca. E então começa o conflito contra as tribos lá de Meca, né? Principalmente a tribo dos Coroaxitas ou Coraixitas, que era a tribo da qual o próprio Maomé era proveniente e era a principal tribo da cidade de Meca. Foram 8 anos de lutas contra os Coroaxitas até que efetivamente então o Maomé e o seu exército conseguissem derrotá-los. E depois que eles fizeram isso, então eles invadiram completamente, tomaram a cidade de Meca e eles invadiram a Caaba, aquele templo que já existia lá, e destruíram todas as divindades que tinham lá dentro, acho que eram 360 imagens. Só que a própria Caaba em si não foi destruída, ela continuou lá, eles deixaram, só reinterpretaram, ela continuou sendo um templo sagrado importante, então agora para o islamismo, onde o culto a um único Deus, mas lá se encontrava a Pedra Negra, que foi mantida a princípio, até onde se sabe, e continuou sendo um templo sagrado, então, para os muçulmanos, tá? E aí, a partir da conquista da cidade de Meca, gradualmente eles vão expandindo o islamismo por toda a Península Arábica. Então eles começam a formar um verdadeiro império árabe muçulmano. Eles conseguem unificar toda a Península Arábica, todos os árabes, em torno de uma mesma crença, em torno de uma mesma religião e de um único Deus, né? Alá. Então, e o do profeta Maomé. Então, mesmo ainda o Maomé em vida, né? Ele viveu mais 10 anos depois da Hégira, depois do início então do ano 622, ele morreu em 632. Então, durante esses 10 anos, o Maomé viu unificada a Península Arábica em torno da religião que ele criou, o islamismo. Vamos ver agora então quais são os 5 preceitos básicos do islamismo contidos no Corão. É como se fossem os 10 mandamentos lá da Bíblia, né, dos cristãos. Então eles têm 5 preceitos básicos. São eles: reconhecer Alá como o único Deus e Maomé como seu profeta. E isso então é a profissão de fé deles, né? Chama-se Shahada ou Shahada. Eles têm que orar 5 vezes ao dia com a face voltada para a cidade de Meca. Então, onde eles estiverem no mundo, 5 vezes por dia, pelo menos, eles têm que voltar a sua face para a Meca, têm que se orientar, e aí eles fazem as suas orações. Chama-se Salah. Dar contribuições para a comunidade, geralmente em forma de um dízimo, né, de uma taxa, chega a 2,5% sobre os ganhos. Isso é a caridade, então é o preceito básico da caridade, chama-se zakat. Eles também têm que fazer o jejum, jejuar durante todo o 9º mês do ano, né, que eu já citei, durante o Ramadã, ou seja, durante o 9º mês do ano eles têm que jejuar até o pôr do sol, ou seja, só podem se alimentar depois que o sol se põe. Tem algumas exceções, mulheres grávidas, se não me engano, pessoas doentes, idosos, enfim, parece que tem algumas exceções, eu não sei exatamente quais são, que podem se alimentar durante esse período, mesmo durante o dia, né, por serem grupos de risco. Mas, tendo saúde, sendo saudáveis, então as pessoas têm que jejuar até o pôr do sol durante o 9º mês do ano. Lembrando que o 9º mês do ano para os muçulmanos não é necessariamente o mesmo 9º mês do ano nosso, né? Porque o calendário deles é um pouco diferente. Além deles terem um marco inicial diferente, que é a Hégira, né? A saída de Maomé de Meca para Medina, eles também contam o ano de uma forma diferente. Se eu não me engano, o ano deles é um pouco mais curto do que o nosso, uns 10 dias. Então, o ano deles não coincide necessariamente com o nosso. E isso, então, o jejum, o preceito básico do jejum é o Ramadã. E o último preceito básico, então, dos 5 aqui, visitar Meca pelo menos uma vez na vida. Então a pessoa tem que juntar esforços, reunir recursos durante a vida para poder ir peregrinar a Meca pelo menos uma vez. Mas, claro, pessoas que têm condições, às vezes peregrinam a Meca mais de uma vez na vida, até mais de uma vez por ano. Tem gente que vai todo ano a Meca, como disse, principalmente durante o Ramadã, que daí eles já cumprem todos os preceitos básicos lá, né? Então,
é uma coisa sagrada para eles, né? Ir a Meca, peregrinar, ir até lá o templo, né? A Kaaba. Bom, então esses são os 5 preceitos básicos do islamismo. No Corão também tem algumas proibições. Por exemplo, não pode comer carne de porco. E por quê? Porque existe uma crença, um costume muito antigo de que o porco era um animal considerado um animal impuro e, portanto, não se deveria comer da sua carne. Os judeus parece que também têm esse preceito básico aí, essa proibição de não comer carne de porco. Então, os muçulmanos também não se alimentam de carne de porco. Eles também não podem ingerir bebidas alcoólicas, não podem praticar jogos de azar, não podem matar e não podem roubar. Isso são proibições contidas no Corão. Alguém já pode se perguntar, professor, mas você acabou de falar que eles pilhavam, saqueavam caravanas. Então é diferente. No caso, para fazer uma explicação, né, sem querer justificar, entrar em juízo de valor de nada, né, porque tem a ver com aspectos religiosos e tem muita polêmica em cima disso, mas existiria uma diferença entre uma coisa e outra. Então, no caso do exército do Maomé, então não era simplesmente matar, mas era lutar em nome de Deus, né? Que eles chamam o princípio básico que estava no Corão lá chamado de jihad, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então não era simplesmente matar. Então um igual matar outro, isso é um homicídio e isso é uma proibição que está no Corão. E roubar também não é a mesma coisa que pilhar. Então roubar é alguém roubar, assaltar um semelhante e tal, né? Nesse caso a pilhagem da caravana tinha a ver também com a própria jihad, com a própria Guerra Santa, por isso que estava lá. Mas homicídio e roubo então são proibições contidas no Corão também. Tem alguns lembretezinhos aqui então. Lembrete 1. Outros preceitos contidos no Corão são a crença nos profetas, e aqui a gente vai ver muitas semelhanças, por exemplo, com o cristianismo, com o próprio judaísmo, né? Crença nos profetas. Para os muçulmanos, Jesus Cristo também foi considerado um profeta, assim como Moisés, Abraão, então outros, eles consideram esses aí que são personagens importantes para o judaísmo, para o cristianismo, eles consideram profetas, alguns deles também, né? Mas o Maomé é o mensageiro único de Alá. Acredito nas ideias de ressurreição, também contidas nessas outras religiões, de juízo final e de predestinação. Todas ideias contidas, né, em inúmeras outras religiões, mas especialmente no judaísmo e no cristianismo, que tem uma influência muito grande sobre o islamismo. Como eu disse, o Maomé se aperfeiçoou muito nessas religiões, ele foi muito influenciado por elas para criar o islamismo. Um outro lembrete, o Corão também permite a poligamia. Significa vários, né? Gamia vem de casamento, né? Então, vários casamentos. Para quem? Para os homens. Lembrando, então, que os muçulmanos formavam uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, onde só os homens podiam se casar com várias mulheres, tá? Mas tinha uma limitação, se eu não me engano, eram até 4 mulheres e tal. Mas podia, então, a poligamia para os homens. Também o Corão permitia a escravidão, a pilhagem, como eu já falei, e a Guerra Santa. Então, que era, como eu disse, diferente de simplesmente matar e roubar. Então, a outra interpretação para isso. É óbvio que, assim como a Bíblia Sagrada dos cristãos, hoje ela é interpretada de várias maneiras diferentes, porque muito do que tem na Bíblia são metáforas, né? Então, no próprio Corão também há interpretações divergentes, diferentes entre os próprios muçulmanos. Há grupos que interpretam de uma maneira, grupos que interpretam de outra, e portanto também há metáforas, né, no Corão. Então não é interpretado ao pé da letra, na maioria das vezes, pela maioria dos seguidores, como era lá naquela época, assim como ninguém, ou muita gente não interpreta ao pé da letra o Antigo Testamento, por exemplo, hoje e tudo mais. Então, o Corão, ele está organizado em 114 capítulos, cara, denominados suras. E essas suras são divididas em livros, seções, partes e versículos. Também tem uma semelhança grande aqui com a Bíblia, né? Considera-se que 92 desses 114 capítulos foram revelados ao profeta Maomé na cidade de Meca e 22 na cidade de Medina. Os capítulos estão dispostos aproximadamente de acordo com o seu tamanho e não de acordo com a ordem cronológica da revelação. Então é pelo tamanho que é melhor organizado. Cada sura pode, por sua vez, ser subdividida em versículos, que são chamados de avats. O número de versículos é de 6.536 ou 6.600, conforme a forma de os contar. A sura maior é a segunda,
com 286 versículos. As suras menores possuem apenas 3 versículos. Os capítulos são tradicionalmente identificados mais pelos nomes do que pelos números. Estes receberam nomes de palavras distintivas ou de palavras que surgem no início do texto, como, por exemplo, a vaca, a abelha, o figo, a aurora. Contudo, não se deve pensar que o conteúdo da sura esteja de alguma forma relacionado com o título do capítulo. Então é só o início mesmo, mas não significa que vai tratar daquele tema. Aqui nós temos uma imagem, né, de versos da Sura 5 de um Corão aí do século 13, cara. E aqui qual é o destaque? É a caligrafia árabe. A caligrafia árabe é considerada uma das principais artes deles, né? Por quê? Porque eles se aperfeiçoaram na caligrafia e no desenho de miniaturas, ambas para decorar o Corão. Então os Corões eram manuscritos, né, no período medieval, e eles decoravam. Decoravam como? Então a escrita tinha que ser uma coisa perfeita, tinha que ser muito bonita, muito bem feita, né? E por isso se aperfeiçoaram a escrever perfeitamente. Até hoje a escrita, a caligrafia árabe é tida como um exemplo, né, de caligrafia. E as miniaturas também, porque tinha que fazer desenhos muito pequenininhos, né, para decorar o Corão também. Então, a caligrafia e a miniatura são artes árabes. Bom, o Maomé morreu então em 632, tá? Então, o Maomé envelheceu, adoeceu e morreu. E nesse período, o islamismo já tinha se espalhado por toda a Península Arábica, que tinha sido unificada em torno dessa religião. Tá? E aí surgiu um problema, cara. Quem sucederia o Maomé? Então não se tinha criado digamos, um critério. O Maomé não se preocupou em criar um critério de sucessão. Quem o sucederia após a sua morte? E aí surgiram divergências entre os muçulmanos, entre os seguidores do Maomé. E se dividiram naquele período em dois grandes grupos. Né? Um maior, outro um pouco menor em número de seguidores. O grupo dos sunitas, o grupo maior, e o grupo dos xiitas. Ambos os grupos propunham soluções políticas diferentes e também tinham divergentes posições religiosas a respeito disso, a respeito de quem poderia suceder o Maomé. Tá? No final dessa encrenca, dessa briga, ficou decidido pela maioria, a maioria dos sunitas especialmente, né, que os sucessores do Maomé seriam os califas. O que significa isso? Um sucessor do profeta. Califa ao pé da letra, então sucessor do profeta. Né? E estes seriam ao mesmo tempo chefes políticos e religiosos. E por que não dizer chefes militares também? Então eles acoplavam esses três poderes em suas mãos, a exemplo do que o Maomé fazia. Mas que esse califa seria um mero sucessor nas questões de comando, de organização, de poder, mas não necessariamente no papel de profeta. Então o Maomé continuaria sendo o profeta único de Alá, o mensageiro único de Alá, porém os califas o substituiriam na organização, na disseminação da fé. Então isso que ficou decidido. E a partir então desse momento, com os califas, com o surgimento dos califados, é que surge ou cresce ainda mais o verdadeiro Império Árabe Islâmico. Eles conquistam inúmeras regiões aos arredores e nas proximidades da Península Arábica, como boa parte do Oriente Médio, né, Síria, Palestina, região da Mesopotâmia, que é o atual Iraque, né, da Pérsia, onde fica o Irã, né, Egito. Então, chegaram até o noroeste da China. Então, foi um grandioso império que eles conquistaram. Sem falar que mais adiante ainda conquistaram parte da África, boa parte da África e parte da Europa, cara. Então, formaram um grandioso império aí. Segundo a revelação transmitida por Deus a Maomé: quando encontrardes infiéis, matai-os, fazei neles uma grande carnificina, e apertai bem as cordas dos prisioneiros. Depois os poreis em liberdade, ou os restituireis mediante resgate, quando tiver cessado a guerra. Fazei assim. Se Deus quisesse, ele mesmo triunfaria deles, mas ele vos faz combater para experimentar-vos uns aos outros. Deus não deixará perecer as obras dos que tiverem sucumbido em seu caminho. Ele os dirigirá e tornará retos seus corações e os introduzirá no paraíso. Então esse é um trecho que está lá no Corão e ele meio que resume o que é a jihad, ou o que eles chamam de guerra santa. Porém, isso é motivo de muita controvérsia hoje. Por quê?
Porque se você levar ao pé da letra, ipsis literis, o que está ali, você não interpretar de forma metafórica, você vai induzir as pessoas a um verdadeiro conflito, à guerra, né? E de certa forma isso ajuda a explicar por que dentro do conjunto do islamismo, alguns grupos fundamentalistas ou radicais, eles interpretam exatamente como está no Corão e cometem os atos terroristas, toda a violência que a gente conhece. Inclusive, essa violência é dirigida aos próprios muçulmanos, contra os próprios parceiros de religião que não concordam com eles, que não são fundamentalistas, que não são radicais. Então, dentro do conjunto do islamismo, que tem milhões de seguidores, essa passagem do Corão e tudo aquilo que se refere à jihad, à guerra santa, é interpretado de forma metafórica, de uma outra maneira, como uma luta interna, por exemplo, do fiel, do muçulmano, consigo mesmo, para se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um muçulmano melhor, um seguidor de Alá melhor. Então, é essa luta interna para não cometer os pecados, para seguir o Corão, enfim. A maioria absoluta dos muçulmanos, então, interpretam dessa maneira, de uma forma metafórica, de uma forma mais leve, mais suave. Mas pequenos grupos, então, dentro do conjunto do islamismo, é uma minoria muito pequena que, infelizmente, interpreta de uma maneira mais concreta, mais literal, né? Da palavra, do que está lá no Corão, e acabam fazendo guerra, então interpretando que tem que morrer, mesmo se for necessário morrer, na verdade, em nome de Alá, que eles vão para o paraíso, que o Maomé era isso que o Maomé fazia na sua época, enfim, interpretam mais ao pé da letra. Então é motivo de controvérsia, mas em geral a interpretação é feita de forma metafórica, assim como se a gente fizer uma analogia com a Bíblia dos cristãos, né? Também tem muitas metáforas, tem muitas partes da Bíblia que cabem em interpretações díspares, diferentes, e infelizmente dentro de todas as religiões tem grupos radicais que querem interpretar mais ao pé da letra essas passagens desses livros sagrados e tal, e acabam cometendo radicalismos. Expansão guiada pela fé e pela espada. O que significa isso? Isso tem relação direta com a jihad. Então, lembrando que naquela época, né, na Idade Média, na época do Maomé, jihad, a guerra santa, era guerra mesmo, era guerra ao pé da letra. Então, eram conflitos travados contra outros povos, que os muçulmanos chamavam de os infiéis. Então, aquele que não era muçulmano era considerado um infiel. E eles atacavam esses povos, a princípio as tribos que viviam na própria Península Arábica, e depois eles se expandiram da Península Arábica para outras regiões, para outros continentes, né? Então, a expansão foi guiada pela fé e pela espada em que sentido? Pela fé, pela disseminação da crença, né? Ou seja, pelas pregações e tal, pelo convencimento de que a verdadeira religião era o islamismo. Mas também pela espada, por quê? Porque eles conflitavam com outros povos e uma vez que submetiam esses povos, eles não necessariamente obrigavam esses povos a seguir o islamismo, mas eles incentivavam. Né? Incentivavam como? Então a gente já vai ver como é que funcionava isso aí, eu vou explicar. Então assim, ó, as populações que eram submetidas aos muçulmanos, aos árabes, elas eram submetidas a trabalhos compulsórios, algumas dessas pessoas acabavam escravizadas, e a maioria é submetida à cobrança de tributos, de impostos, então pagavam impostos, né? Só que o que acontecia? Havia uma certa tolerância, principalmente com aqueles que eram de religiões monoteístas, por exemplo, os judeus e os cristãos, os persas, porque tinham uma religião muito parecida com o monoteísmo, porque eles eram dualistas, né? Eles acreditavam em dois deuses, um deus do bem, o Hormuz Mazda, e um deus do mal, o Arimã, então eles cultuavam duas divindades. Então tinha uma certa semelhança com o monoteísmo, que tem um deus só, né, que representa o bem, mas também tem as forças do mal e tal. Esse maniqueísmo está muito presente em todas as religiões, né? E aí, então, no caso dos persas, os persas também tinham uma certa tolerância, né, por causa disso. Mas povos que eram politeístas, principalmente, com esses, a coisa era muito diferente. A coerção, a opressão era muito grande. Então, o que acontecia? As conversões eram muito comuns para que esses caras escapassem dessas cargas tributárias, desses impostos todos e de toda essa opressão, da violência, da exploração a que estavam submetidos. Eles percebiam que se eles decidissem se converter ao islamismo, virarem muçulmanos, as opressões diminuiriam e os impostos também. Então, por isso, a expansão guiada pela fé e pela espada.
Então, após a morte do Maomé em 632, né, seguiu-se um período de inúmeras disputas entre os grupos divergentes, lá de onde nasceram os sunitas e os xiitas. Né? A primeira disputa foi entre dois personagens, aí, o Othman e o Ali. O Othman acabou sendo assassinado em 656 pelos partidários, pelos seguidores do Ali, que normalmente eram os xiitas, né? Porque o Ali era o genro do Maomé. Então, os xiitas acreditavam que ele que deveria ser o verdadeiro sucessor e, pelo radicalismo ali, acabaram assassinando o Othman. Só que os partidários, os seguidores do Othman, né, os sunitas, então eles reagiram e assassinaram o Ali também no ano 661. Então, dois assassinatos aí marcaram essa transição aí, essa sucessão do Maomé. Aí houve uma disputa na sequência aí do assassinato do Ali entre o filho dele, né, o Hassan, e o Muawiya. E nessa disputa o Muawiya venceu. E aí começou o califado hereditário da dinastia Omíada, galera, que ficou sediado na cidade de Damasco, né, na Síria. Então o que aconteceu? Normalmente então saiu a sede, o governo, a coordenação ali saiu da Arábia, né, e foi lá para Damasco. Então a dinastia Omida governou por um bom tempo aí, mais de um século, se eu não me engano. Tá? E conquistaram inúmeros territórios, então praticaram o imperialismo, né? Conquistaram o norte da África, conquistaram a Europa Ocidental, né? A Península Ibérica, no caso, onde ficam Portugal e Espanha atualmente. Naquela época não tinha Portugal e Espanha, tinha vários reinos ali na Península Ibérica, né? Cidades independentes também, mas foi tudo conquistado e unificado pelos árabes então. E também ilhas no mar, no oceano, no mar Mediterrâneo. Aí o que aconteceu? Então em 750 houve uma nova mudança de poder. Houve a revolução ou golpe, como queira, então depende da interpretação. Né? Quem defende que foi uma mudança positiva, defende que a ideia é de revolução. Quem acha que foi uma coisa negativa, normalmente usa o termo golpe, né? Então, um golpe de Estado. E aí inicia-se a dinastia Abássida. Abássida porque o líder chamava-se Abu al-Abbas, e ele era o tio do Maomé. E aí, então, a sede sai de Damasco e vai para Bagdá, que é a capital do Iraque hoje, né? Então muda ali o poder, mas continua um califado hereditário, só muda a dinastia. Mas o auge então do Império Árabe se deu durante a dinastia Omíada. Quando começa a dinastia Abássida, então segue-se um longo período de decadência que a gente vai falar agora. Então, após o ano 750, né, quando começa a dinastia Abássida, segue-se um longo período aí de decadência e gradual esfacelamento do Império Islâmico. Então surgem vários califados independentes e rivais que disputavam o poder entre si e gradualmente iam se enfraquecendo mutuamente. E também sofreram ataques de vários outros povos, por exemplo, pelos cristãos. No século IX começam as guerras de reconquista cristã na Península Ibérica, lá onde ficam Portugal e Espanha hoje. A Península Ibérica, lembrando, foi conquistada aí no século VII e os ibéricos conseguiram expulsar os muçulmanos, os mouros, apenas no século XV, né, efetivamente. Então foram basicamente 8 séculos, 800 anos de dominação dos árabes na Península Ibérica, e aí a gente pode perceber a influência que os árabes tiveram sobre os ibéricos, e consequentemente essa influência chegou até o continente americano, haja vista que portugueses e espanhóis foram os grandes colonizadores da América e trouxeram essa herança para cá. Então a influência que os árabes tiveram sobre os ibéricos acabou chegando até nós, até a América. Também eles sofreram ataques dos cristãos nas expedições que foram chamadas de cruzadas. Foram 12 ao todo, entre expedições oficiais e não oficiais, em direção a Jerusalém, em direção à Terra Santa. Então foram conflitos travados contra os muçulmanos, e aí, de certa forma, isso também, apesar de, em geral, os muçulmanos terem levado vantagem nesses conflitos sobre os cristãos, né? Apesar disso, também isso contribuiu um pouco para o enfraquecimento deles.
Depois eles sofreram ataques dos mongóis, dos turcos, enfim, gradualmente o império deles vai se esfacelando. Mas a grande herança deles, então, que ficou, foi exatamente a adesão ao islamismo de inúmeros povos, de milhares de pessoas, que gradualmente foi aumentando, se disseminando cada vez mais e se tornou a religião monoteísta mais seguida do mundo, né? Lembra, até a própria Turquia, a gente falou que dos turcos que atacaram o Império Árabe, né? Os turcos então acabaram sendo influenciados pelos árabes, mesmo tomando territórios deles, e acabaram aderindo ao islamismo, viraram muçulmanos. Hoje a Turquia tem como religião oficial o islamismo. Sunitas contra xiitas. O historiador Robert Mantran, um dos maiores especialistas na história da expansão islâmica, sublinha que a disputa política travada após a morte de Maomé deu origem às duas principais ramificações do islamismo, sunitas e xiitas. Os sunitas não encaravam o califa nem como profeta, nem como intérprete infalível da fé, mas como um chefe cujo dever era manter a paz e a justiça na comunidade. Era consenso que o califa devia pertencer ao grupo dos Quraishitas, a tribo de Maomé, dominante em Meca. O termo sunita deriva de Suna, coleção de palavras e atos atribuídos a Maomé e posteriormente compilados em livro complementar ao Corão. Os xiitas, por sua vez, diziam que a legítima sucessão do profeta cabia aos descendentes de seu genro, Ali, com sua filha Fátima. O próprio termo xiita provém de Shiat Ali, que significa os partidários de Ali. Os xiitas defendiam que a autoridade máxima do Islã deveria caber aos imãs, dirigentes espirituais da comunidade, e não aos califas. Atualmente, os sunitas são ampla maioria no mundo islâmico, alcançando quase 90% dos seguidores de Alá. Então, esse texto, né, do Robert Mantran ali mostra um pouco sobre essa divisão, né, dos muçulmanos entre principalmente dois grupos, sunitas e xiitas. A gente pode perceber pelo trecho também que os xiitas eles tinham uma posição um pouco mais radical quando da sucessão do Maomé. Eles defendiam que tinha que ser um descendente direto do Maomé, o seu sucessor, que tinha que ter o sangue do Maomé, não podia ser então qualquer outra pessoa. Então os sunitas eram mais flexíveis em relação a isso e acreditavam que o Maomé não seria substituído, né, no sentido da fé e tal. Ele simplesmente seria um líder, como o Maomé o fora, nesse caso, nesse sentido, um chefe político, né, um líder. Também um líder militar, mas então nessa disputa surgiram esses dois grupos. O que ocorre é que os xiitas, esse radicalismo maior dos xiitas para a sucessão do Maomé se reflete até hoje, né? Então, a boa parte dos radicais dentro do islamismo, eles pertencem a esse grupo dos xiitas, o que não significa que todos os xiitas sejam radicais, mas a maior parte dos radicais, dos fundamentalistas, pertencem então ao grupo dos xiitas ainda hoje. Aqui nós temos um mapa que mostra a expansão do islamismo, então, pelos califados, né? Então, até a morte do Maomé, a gente vê essa expansão entre 622 da fundação do islamismo até 632, quando Maomé morreu, a expansão se dá na Península Arábica. Aqui a gente vê a Arábia Saudita, o Iêmen, Omã ali, né? Então, a Península Arábica que foi unificado em torno do islamismo na era do Maomé. Após a morte dele, então, surge o Califado Rashidun, e durante esse califado ocorre uma expansão ali naquela área imediatamente após a Península Arábica. Ali, então, Líbia, Egito, Síria, Iraque, Irã, né, Armênia. E mais à frente, então, durante o Califado Omíada, nós vemos a expansão, então, para diante, inclusive, o norte da África, a Península Ibérica, onde a gente vê lá mais para o lado asiático, ali Paquistão, Afeganistão e aí por diante, Uzbequistão, enfim, outras regiões. E a gente vê a grandiosidade do Império Árabe formado aí no período medieval, no século VII, basicamente, entre o século VII e VIII. E aí a gente pode entender, perceber qual a sua influência, porque que foi uma religião que cresceu tanto, que se expandiu por tantos lugares do mundo. Então foi devido a essa expansão do próprio Império Árabe ao longo desse período. Intercâmbio cultural e o legado árabe para o mundo ocidental. Então, quais as influências que os árabes têm sobre nós ainda hoje? Qual foi o legado deles para nós, né? Então, na filosofia estabeleceu-se um diálogo entre os árabes e a filosofia ocidental, ou seja, Ocidente
Ocidente e Oriente. Então eles foram intermediários, haja vista que eles ficavam bem num plano intermediário entre o Oriente e o Ocidente. Então eles fizeram esse intercâmbio, essa ligação entre a filosofia oriental e a filosofia ocidental. Talvez a grande contribuição dos árabes para nós tenha sido a matemática, né? Visto que eles desenvolveram a álgebra, a trigonometria e os números que nós conhecemos, que nós utilizamos na matemática, os algarismos chamados arábicos. Na verdade, eles são chamados de indo-arábicos. Por quê? Porque eles já existiam na Índia, eles foram adaptados, aperfeiçoados pelos árabes e por isso a gente os chama de indo-arábicos, né? Então, os números que a gente usa na matemática aí são uma grande contribuição. E na matemática em geral, né? Também o termo álgebra vem do árabe al, que significa o, né? E outros termos aí, tantos que tem no nosso vocabulário, que tem o prefixo al também, que vem do árabe. Então, tem essa contribuição deles também. Na química, houve grandes avanços que os árabes fizeram aí na chamada alquimia, o próprio prefixo ali também, né, alquimia, né? Eles também descobriram o álcool, né? Por isso o prefixo árabe álcool vem do árabe aí, né? E o próprio ácido sulfúrico. Então eles tiveram grandes contribuições aí para nós também na química e que hoje nós utilizamos muita coisa aí. Na literatura, a grande obra-prima deles aí, As Mil e Uma Noites, né? As Aventuras de Simba o Marujo. Então, a literatura deles talvez não fosse tão rica, né? Mas essa é uma contribuição bem importante e conhecida pelo mundo afora. Na arquitetura, construção de mesquitas, né, que são os templos sagrados deles, e que a gente vê torres, a gente vê cúpulas arredondadas, né, nessas mesquitas, e essa arquitetura é uma arquitetura que foi muito influenciada pelos persas, pelos bizantinos, né, onde eles colocam arcos, colunas, mosaicos, arabescos decorativos, tudo isso tem essa influência e hoje, né, tem uma grande influência sobre muitas construções da atualidade, né? Então, uma herança deles também na arquitetura. Nas artes plásticas, como eu já falei anteriormente, principalmente a caligrafia e a miniatura. E a proibição da representação de figuras humanas, a anti-idolatria, outras características aí também da arte árabe. Aqui nós temos uma imagem mostrando uma caligrafia árabe, né, no estilo Nash, alguma coisa assim, né? Enfim, mais uma vez mostrando então como a caligrafia era uma arte árabe. Essa representação do Maomé recitando o Corão em Meca, cara, para os seus súditos, seus seguidores, seus fiéis, os fiéis do islamismo, a gente vê uma semelhança muito grande na fisionomia deles e tal, né? E o Maomé recitando o Alcorão para eles ali. O que a gente percebe que também o Maomé aqui é representado com o rosto, né? O rosto dele está sendo representado. E ao que parece, tanto o Maomé quanto os seus seguidores têm ali no entorno da sua cabeça uma espécie de aura, halo, auréola, né? Como é chamado, uma espécie de auréola que representa sagração, sacralidade, né? Então o Maomé está com o rosto representado, mas tem aquele círculo em volta da sua cabeça ali. Então, como a gente percebe que na arte árabe, por algum tempo, as figuras humanas podiam ser representadas e tal, ou mesmo entre os turcos, as pessoas que aderiram ao islamismo e outras culturas, mas depois de um tempo convencionou-se então que para anti-idolatria, que era uma característica então da religião deles, haja vista que eles combatiam os idólatras politeístas, né? Então convencionou-se que eles não mais representariam figuras humanas. Aqui uma miniatura persa representando então a ascensão de Maomé ao céu, ele montado uma espécie de centauro ali, né? Um animal com cabeça humana e o próprio rosto dele não está representado, né? A gente vê uma chama, um fogo em torno dele ali, né? O fogo sagrado. Então, após a sua morte, né, em 632, representando a ascensão do Maomé ao céu como uma figura sagrada que é para o islamismo. Aqui a Mesquita Azul, cara, na cidade de Istambul, na Turquia. Então, Istambul, que é uma das principais cidades da Turquia, aquela cidade que já foi chamada na sua origem lá por volta do século VII antes de Cristo de Bizâncio. Depois, quando foi tomada então pelos romanos e do período do Baixo Império já do imperador chamado Constantino, ela foi intitulada, denominada Constantinopla,
E após 1453, a conquista dos turcos, então, da cidade e do território que pertencia aos bizantinos, então a cidade passou a denominar-se Istambul, uma cidade então que teve 3 nomes ao longo da história. E lá em Istambul, além da Basílica de Santa Sofia, que foi um templo construído então pelos bizantinos, né, sob o próprio comando do imperador Justiniano, no século VI. Então foi construído depois por um sultão, que não me lembro o nome dele agora, mas foi construída a Mesquita Azul, porque dependendo do dia, dependendo do ângulo que você observa a construção, que é grandiosa, como se pode perceber ali, né, um templo muito suntuoso, ele tem tons azulados, por isso Mesquita Azul. E ali, claro, a gente vê as características da arquitetura muçulmana, da arquitetura árabe, né? Aqui nós temos a imagem de um centro islâmico, de uma mesquita, lá na cidade de Campinas, em São Paulo. E a gente vê aqui algumas características também dessa arquitetura presentes ainda hoje, né? Torres muito altas, cúpulas arredondadas, enfim, características então das mesquitas islâmicas na atualidade. Muitas cidades pelo Brasil afora têm mesquitas islâmicas, né? Elas são muito encontradas, especialmente na região fronteiriça entre o Brasil e o Paraguai, região ali da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, né? Em Curitiba tem uma mesquita islâmica muito conhecida, também famosa no Brasil. E atualmente até aqui na cidade de Joinville, né, em Santa Catarina, nós temos aí o surgimento de grupos de muçulmanos que estão se reunindo em um local onde provavelmente eles tenham como uma mesquita, né? A condição feminina no mundo islâmico, então é motivo de muita controvérsia, né? No mundo ocidental, a visão que se tem da mulher muçulmana é que é uma mulher completamente submetida, submissa, né? Que é um mundo totalmente machista e que as mulheres sofrem muita opressão e tal. Então, mas não é. Quer dizer, mas varia de lugar para lugar, de país para país, né? O grau dessa opressão ou desse machismo. Então, não se pode generalizar. Alguns historiadores afirmam que, ao contrário do que diz o senso comum, o Corão apresenta diversas disposições favoráveis à mulher. Por exemplo, a limitação da poligamia masculina a 4 mulheres. Eu não vejo muita vantagem nisso, né? Mas dizem que é. O direito da mulher a uma parte da herança. Aí sim, aí já é realmente uma vantagem, né? O direito de a mulher separar-se do marido. Outra vantagem, porque a gente sabe que em sociedades patriarcais do passado era muito incomum isso acontecer, quase impossível, né? Normalmente a mulher não separava do marido de jeito nenhum, a não ser com a morte. Também é certo que Maomé tratava bem as mulheres. No entanto, o mesmo Corão estabelece que os homens são superiores às mulheres, que eles deviam encarcerar ou prender, aprisionar para sempre as mulheres adúlteras, que podiam impedir suas esposas de se enfeitarem como pagãs, obrigando-as a usar o véu para cobrir-se, que baixassem os olhos quando andassem em público, né? Enfim, imposições masculinas às mulheres. No mundo islâmico, a mulher não chegava a ser uma propriedade do marido do ponto de vista legal, mas era mantida no estado de menoridade durante toda a sua vida. Então existia o machismo, sim, existe até hoje. É uma sociedade patriarcal, mas que tem algumas situações interessantes. Por exemplo, em alguns lugares onde as mulheres usam aquela burca ou, enfim, algumas roupas características, né? Isso também varia de lugar para lugar. Tem lugar que é obrigatório usar a burca, tem outros lugares que precisa só usar um véu e tal, enfim, varia de lugar para lugar. Os direitos, as obrigações das mulheres também variam de lugar, de país para país, por exemplo. Mas um exemplo clássico é que recentemente, se não me engano, acho que na Turquia, onde queriam proibir as mulheres de utilizarem a burca nas universidades, né? E as próprias mulheres se organizaram e disseram: nós queremos ter o direito de, nós não nos sentimos oprimidas usando isso. É uma coisa que a gente gosta e a gente quer continuar usando, né? Por outro lado, por exemplo, acho que, se não me engano, na própria Turquia, até recentemente, as mulheres ainda estavam lutando para ter o direito de dirigir, porque elas não podiam dirigir, não podiam tirar a carteira de habilitação. Então, quer dizer, varia de lugar para lugar, mas em geral a gente vê o machismo presente, a sociedade patriarcal. Por outro lado, como eu já disse também, tem um pouco de controvérsia, porque as próprias mulheres muçulmanas, muitas vezes, elas acham que as oprimidas, as verdadeiras oprimidas, são as mulheres ocidentais, porque tem que estar sempre
bem enfeitada para os homens, tem que estar sempre bem vestidas, tem que estar sempre dentro de um padrão de beleza, e que também as sociedades ocidentais são extremamente machistas, que as próprias religiões ocidentais também são, enfim. Então essa é uma discussão muito fértil, mas é sempre bom fazer essa reflexão para a gente entender que essa desigualdade de gênero está presente no mundo todo, nas mais variadas sociedades, nas mais variadas religiões, e também na nossa, né? Na nossa sociedade, a gente precisa rever muita coisa ao invés de ficar olhando lá apenas para os outros, né? E vendo defeito nos outros. Então, galera, chegamos ao final aí de mais uma aula, Formação do Império Árabe, o Islamismo. E como de praxe no final de cada aula, então, eu dou dicas de leituras e dicas de filmes para assistir, e aí a gente vai ver então algumas aqui. Para ler, do José Arbex Jr., Islã, um enigma de nossa época. Da Elaine Barbosa, A Encruzilhada das Civilizações, Católicos, Ortodoxos e Muçulmanos no Velho Mundo. Da Cláudia Beltrão, Os Árabes na Idade Média. Do Amin Maalouf, As Cruzadas Vistas pelos Árabes. Galera, esse aqui é muito interessante, porque todos os outros, basicamente, que a gente vai ver aqui, é a partir dos olhos ocidentais, né? Uma visão sobre os árabes com os olhos do Ocidente. Mas esse do Amin Maalouf não. O próprio título já diz ali, As Cruzadas Vistas pelos Árabes. Então, do ponto de vista deles. Então, inverte um pouco essa lógica e é muito bacana. Vale super a pena, fica a dica aí então. Robert Mantran, que eu já citei durante a aula, né? A expansão muçulmana. Para assistir, nós temos ali algumas dicas também. As Mil e Uma Noites, filme dos Estados Unidos, direção Steve Barron. Tá? Cruzada, filmaço, cara, direção do Ridley Scott, também um filme americano, parceria com Espanha e Itália, mas é um filme vale muito a pena. Os Mistérios de Jerusalém, também filme americano, ó, que eu falei tudo sobre, né, essa questão da visão ocidental das coisas ali. E O Caçador de Pipas, que é um filmaço, também dos Estados Unidos, porém esse filme é baseado num livro, né, num livro de um cara que tem ascendência árabe, enfim, um cara lá do Oriente Médio, eu não sei exatamente a ascendência dele, mas é lá do Oriente Médio. E eu lembro que é Hosseini o sobrenome dele, né? E então vem de um livro, é baseado num livro e é sensacional. Eu sempre gosto mais dos livros do que dos filmes, né? Mas eu indico o filme porque também foi muito bem feito, muito bem produzido. É um filmaço, cara, emocionante sobre então lá o Oriente Médio, tem a ver com o islamismo, tem a ver com o fundamentalismo religioso, né? Não vou dar spoiler aqui, mas vale super a pena. Então assistam O Caçador de Pipas, galera. Ficamos por aqui então, agradeço a todos pela compreensão, pela atenção que vocês dispensaram a essa aula, né? Espero que tenham gostado e fica até a próxima então, esperamos aí a próxima aula. Tchau, galera, valeu, tchau, tchau.